Vamos aplaudir a toda a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Só eles são dignos de honras, de toda glória e toda exaltação. É com muita alegria, é com muito prazer que eu convido aqui o querido amigo pastor Marcos Perim, presidente da Igreja Batista Regular da Pituba, Salvador, Bahia, que já esteve aqui a nosso convite em feira, em algumas oportunidades, em todas elas, foi usado por Deus com muita graça, com muita unção, e nos abençoou muito, e nesta noite não vai ser diferente. Você crê nisso? Pai, aqui está o teu servo. Fizemos o convite e com alegria ele recebeu o nosso convite. E pela tua permissão ele pôde estar aqui hoje. Em nome de Jesus, conceda para ele graça, unção, sabedoria, para que ele seja a boca do Senhor nesta noite. Um instrumento do Senhor para a vida de cada um de nós. Continua abençoando a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu ministério, provendo todas as necessidades e dando a ele mensagens bíblicas procedentes do trono da graça. E concede a ele também saúde, para que ele possa fazer a tua obra. E no final daremos a ti toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Fica tranquilo em relação ao tempo. Tempo de Deus, deixa eu dar um abraço gostosinho. Tá bom? Tempo de Deus. Amém. Providenciado para você também. Irmãos amados, Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Com grande satisfação que chego essa noite aqui diante dos irmãos, também da presença do nosso bom Deus, para compartilhar com vocês algo da Sagrada Escritura. É água de coco, vocês estão vendo que maravilha? Irmãos, eu quero já convidar vocês para o texto bíblico. Nós vamos começar diretamente com a palavra do Senhor. Nós vamos para Gênesis capítulo 19. Então, abre lá, por favor, a Sagrada Escritura. Eu vou pedir muito que os irmãos acompanhem as leituras dos versículos. O nosso sermão hoje vai ser um sermão biográfico. Então é um sermão em que nós pegamos um certo personagem bíblico e destacamos ele da Bíblia e vamos olhando as passagens que de alguma maneira se referem a ele. Então deixe-me começar lendo diretamente o texto da palavra. Eu estou em Gênesis capítulo 19, verso 16, que diz assim: como, porém, se demorasse. Quero parar aqui, eu vou já retomar o texto, mas eu quero destacar essa frase: como, porém, se demorasse. O personagem que nós vamos destacar, irmãos, essa noite, ele pode ser sintetizado nessa frase: ele é alguém que se demora. Todos vocês já ouviram, talvez, o vocábulo procrastinação. Procrastinação é aquela postura, aquele caráter de você adiar, deixar para amanhã, empurrar com a barriga. Você vê a procrastinação do estudante que deixa para estudar a prova nos últimos momentos antes dela acontecer. Do funcionário que precisa entregar um certo trabalho e fica adiando e entra na madrugada e às vezes não consegue entregar. Isso é procrastinar. Então aqui nós temos um homem que procrastina, mas ele procrastina o compromisso com Deus. Ele procrastina a obediência. Ele adia, ele deixa para amanhã o compromisso, as ordens do Senhor. Então aqui nós já estamos ao longo da sua vida, talvez no evento mais marcante da sua história. Mas eu quero olhar com vocês hoje o exemplo desse homem e mostrar para vocês que ao longo da vida dele, ele tomou diversas decisões
que foram tornando o seu coração um coração que adia, um coração que deixa para amanhã, um coração que não se compromete com o Senhor verdadeiramente. Portanto, nós estamos aqui falando de Ló, e eu quero destacar esse homem na Bíblia, mostrar para vocês o tipo de caráter que ele teve, e eu vou tentar aqui fazer uma conexão para mostrar como isso foi destrutivo, não só para ele, mas para a sua família. Nós estamos aqui em um congresso de família, e eu quero destacar na Escritura como o caráter procrastinador de Ló causou grandes e terríveis prejuízos para a sua família. Então esse é o nosso plano. Eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, de cada versículo, meditando em cada verdade, se envolvendo emocionalmente com a Escritura, de tal maneira que a palavra de Deus habite ricamente aqui o nosso coração, porque é só o Espírito Santo, meus irmãos, que é o grande professor e mestre da Escritura, é só Ele que pode conduzir a verdade da palavra ao nosso coração. Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu elaborei algumas perguntas, e essas perguntas vão servir para orientar a nossa mente, enquanto nós lemos a respeito da vida desse homem. Nós vamos olhar a família desse homem, e as decisões que ele tomou na sua juventude, né? O tema que me foi dado aqui é o jovem cristão e o mundo, e eu quero olhar tanto o jovem Ló, e mostrar para vocês o homem maduro Ló, e como as decisões dele, quando jovem, afetaram o seu caráter. Então vamos começar com a primeira pergunta, a mais simples. Quem era Ló? Todos vocês sabem a resposta. Ló, ele era sobrinho do homem fiel, o homem de Deus, Abraão. Mas eu quero levar vocês para uma resposta mais bíblica. 2 Pedro, capítulo 2, vá comigo lá no Novo Testamento. E o Novo Testamento tem uma definição a respeito desse homem. Quem era Ló? E você pode encontrar essa definição na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. E vamos ler aqui o verso 7 e 8. Eu quero olhar com vocês um pouco de perto essa passagem, porque aqui dá para você estabelecer quem era esse homem, como é que Deus via esse homem, como é que o Novo Testamento retrata a história desse homem. Então vamos ler 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7 e verso 8, diz o seguinte. Ao lermos, percebam que tem uma palavrinha que se repete aí. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Qual foi a palavrinha que se repetiu aí algumas vezes? Palavra justo. Então como é que nós definimos Ló? Nós definimos Ló como um homem justo. Essa palavra no Novo Testamento ela é normalmente utilizada para definir uma pessoa convertida, uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Todos vocês conhecem o vocábulo justificação, de onde vem essa palavra aqui na sua raiz. Então se nós fôssemos definir Ló, irmãos, nós diríamos que Ló era um homem justo, um homem convertido. Nós poderíamos dizer que Ló era o nosso irmão. O texto sagrado diz aqui que ele viveu num lugar de depravação, ele viveu entre os sodomeus, e ele não se tornou um depravado, ele não se tornou um injusto, ele não se tornou um iníquo, ele não se tornou um imoral, ele era um homem justo. E vocês sabem que é impossível uma pessoa viver num lugar cheio de pecado sem se contaminar, a não ser que ela seja preservada pela graça de Deus. Então esse homem era um homem justo. O texto que lemos aqui também fala, no versículo 7, que ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. O que esse texto aqui está dizendo, irmãos? Que ele não só era um homem justo, mas ele vivia com um grande sofrimento na sua alma. Ele vivia com uma mágoa que acontecia todos os dias. Ele olhava os pecados dos sodomeus e ele simplesmente ficava angustiado com tanta infidelidade. E novamente, irmãos, isso é marca crente. Isso aqui designa o coração de alguém que pertence ao Senhor. Lá no Salmo 119, verso 158, diz:
vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não seguem a tua palavra. Então essa ideia de você contemplar o pecado e sentir uma santa tristeza ao ver a iniquidade, isso novamente é um sinal da graça de Deus. Tem uma outra particularidade aqui que merece destaque nesse texto, é que ele diz, irmãos, que ele atormentava a sua alma justa, eu estou lendo o verso 8, a cada dia. Essa expressão aqui, a cada dia, é importante. Sabe por quê? Porque ela mostra que com o passar do tempo, Ló não se tornou indiferente aos pecados dos sodomeus. Vocês já viram pessoas que presenciam a perversidade, a maldade, a imoralidade? No início elas se incomodam, no início elas sentem até uma certa repulsa, mas depois, à medida que o tempo vai passando, ela vai sendo ali exposta àquilo todos os dias, parece que aquilo vai meio que calcificando o coração, parece que aquela pessoa vai perdendo a sensibilidade. Então, isso não ocorreu com Ló. O texto diz que todos os dias ele sofria. Ele tinha uma espécie de uma sensibilidade refinada ao pecado. E novamente, irmãos, isso é sinal da graça de Deus. Isso é sinal de conversão. Então, eu estou começando por esse ponto, porque tudo que nós vamos falar daqui para frente, é importante vocês manterem em mente, que nós estamos falando de alguém convertido. Nós estamos falando de um crente. Porque tem muitas coisas que vão acontecer na vida desse homem, que vai colocar em dúvida o que você está lendo aqui. Esse homem, não, isso aqui não parece coisa de convertido. Isso aqui não parece uma atitude de um homem de Deus. Mas é por isso que eu resolvi começar por esse ponto, e para mostrar que tudo que nós estamos falando aqui pode acontecer na vida de um crente, pode acontecer na família de um convertido, e é precisamente por essa razão que nós estamos começando aqui, definindo a fé dele. Nós não estamos falando de um ímpio, nós não estamos falando de alguém que não conhece Deus, nós estamos falando de alguém convertido. Então esse é o primeiro ponto. O segunda pergunta, qual foi o pecado de Ló? Nós começamos lendo lá, irmãos, Gênesis 19. O pecado dele foi que ele se demorou. Volte lá, por favor, para Gênesis capítulo 19, e vamos novamente lá ao texto, Gênesis 19, e vamos olhar aqui de perto, um pouco, e tentar entender qual foi o seu pecado. Agora nós vamos ler o verso inteiro. Gênesis 19, verso 16, nós lemos assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quem foram os 2 homens que pegaram eles pela mão? Foram os anjos. Então, irmãos, essas palavras aqui são palavras espantosas. Esse homem, ele está no meio da destruição, a criação inteira está preparada para chover fogo e enxofre na cidade de Sodoma, e o que ele está fazendo? Ele está adiando. Ele está adiando a ordem de Deus. O Senhor disse, saiam daí imediatamente, e ele simplesmente está achando que pode demorar mais um pouco. Ele sabia quem era Deus, ele sabia do julgamento terrível que ia alcançar todos aqueles habitantes, ele conhecia o Deus verdadeiro, ele esteve com Abraão. A sua certeza, irmãos, do julgamento era tão certa, que ele até orientou os seus genros a fugir. Nós lemos isso lá, lemos no versículo 14, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Então ele tinha tanta certeza que a destruição chegaria, que ele alertou os seus anjos, os seus genros, saiam daqui imediatamente, o Senhor vai destruir tudo. E meus irmãos, mesmo assim, ele foi lento, ele procrastinou. Eu quero dizer para os irmãos que ele foi lento quando ele deveria ser rápido, ele foi relutante quando ele deveria ir adiante, ele foi indiferente quando ele deveria ser interessado. E meus irmãos,
há muitos crentes semelhante a Ló. Há muitos crentes que sabem, mas adiam. Tem muitos crentes que conhecem, mas não vivem à altura do conhecimento que têm. Há muitos crentes que enxergam longe na vida espiritual, mas praticam pouco. E vivem assim por anos, eles são lentos. Assim como Ló, eles conhecem Cristo, eles conhecem a verdade, eles foram atraídos pelo Evangelho, eles apreciam a pregação sadia do Evangelho e até concordam com ele, mas ao mesmo tempo fazem coisas completamente estranhas da mensagem que afirmam crer. E não é de se admirar, meus irmãos, que embora essas pessoas conheçam o Deus verdadeiro, elas são completamente inertes na vida espiritual. São pessoas que sabem, mas não fazem. Pessoas que conhecem, mas ficam adiando. São pessoas que dizem que acreditam no céu, mas não parecem desejar o céu com todo vigor. São pessoas que dizem que amam o Senhor Jesus Cristo, mas o trabalho que realizam para Ele é completamente insignificante. São pessoas que dizem que repudiam o diabo, mas vivem de uma maneira que estão sempre atraindo o diabo para dentro da sua casa. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se fosse longo. Sabem que nós estamos em guerra, mas vivem como se estivessem em paz. O juiz, como diz lá em Romanos, está às portas, mas essas pessoas vivem adormecidas. Isso, irmãos, é a totalidade da fé dessas pessoas. Isso é a extensão máxima do cristianismo dessas pessoas. O que nós podemos, irmãos, dizer de gente assim? São como irmãos de Ló. Tem o caráter de Ló. Eles relutam em obedecer. Por um lado, eles até admiram as pessoas comprometidas com Deus, aqueles crentes verdadeiramente santos, mas ao mesmo tempo eles olham para eles mesmos e eles veem a santidade como um padrão muito difícil de ser alcançado. Eles vivem assim, estão sempre com medo e evitam a autonegação, não querem tomar a cruz, não querem cortar a mão direita, não querem arrancar o olho esquerdo. Eu vejo essas pessoas como pessoas que querem tornar a cruz leve. Elas querem que aquela porta estreita seja cada vez mais enlarguecida, mas elas nunca conseguem aquilo que querem de fato. Então, meus irmãos, são como Ló. Parece que amam mais a Sodoma desse mundo do que o reino de Deus. Essas pessoas ficam inventando desculpas engenhosas para não se separarem das coisas do mundo, vivem sempre divididas entre as suas próprias paixões e a obediência ao Senhor. Os pastores sabem do que eu estou falando, nós temos pessoas assim chegando à nossa presença toda semana, por anos que estão sentadas nos bancos da nossa igreja, ouvindo pregações, mas parece que nunca crescem. Elas se justificam, elas criam desculpas, às vezes até chamam os irmãos consagrados da igreja de fanáticos. E enquanto isso, pecados como mentira, preguiça, orgulho, egoísmo, avareza, imoralidade sexual permanecem no coração dessas pessoas como se fossem inquilinos não incomodados. Mais uma vez, irmãos, o que nós podemos dizer dessas pessoas? São como Ló. São irmãos e irmãs de Ló. São pessoas relutantes em servir ao Senhor. Eu quero dizer a você essa noite, que se você se encaixa nessa descrição, definitivamente você não é um servo, uma serva de Deus feliz. Ninguém é feliz quando vive dividido. Talvez você tenha corrido bem durante algum tempo, mas perdeu o seu primeiro amor, e desde então você tem vivido com esse coração duplo, com essas duas imagens dentro de você. E eu quero te dizer que enquanto o apóstolo Pedro não parou de seguir
Jesus de longe, ele não obteve paz. Ele só obteve paz quando ele se comprometeu com Cristo integralmente. Enquanto ele estava fugindo de Jesus para preservar sua própria vida, ele não encontrou conforto no seu coração. E a mesma coisa vai acontecer com você. Enquanto você não parar de relutar, enquanto você não parar de adiar o seu comprometimento com Deus, enquanto você não se consagrar, não entregar sua vida completamente a Jesus Cristo, você jamais experimentará aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Então hoje é o dia de você parar com a relutância. Hoje é o dia de você dar as costas para esse espírito de Ló e ter uma vida de entrega ao Deus verdadeiro. Mas espere um pouquinho aí, acompanhe um pouco mais, porque nós temos mais para olhar na vida desse homem aqui. Terceira pergunta é essa: quais foram as razões para Ló se tornar um homem relutante? Então agora nós vamos voltar um pouco na história desse homem, e eu quero mostrar para vocês que esse caráter dele, de ser um homem que adia, de ser um homem que não quer comprometer-se com Deus completamente, embora fosse um servo dele, esse caráter ele foi construído a partir de certas decisões que ele tomou quando ainda era jovem. E aqui os jovens, eu gostaria que vocês prestassem absoluta atenção na história desse homem, porque vocês vão ver que as decisões que ele tomou ainda na juventude acabaram formando nele esse caráter relutante. Então, quais foram as razões? Quais razões poderiam ser dadas para a relutância de Ló? Primeira, Ló fez uma escolha muito errada quando era jovem. Quando era jovem, ele fez uma escolha terrível. Vá lá para Gênesis capítulo 13, volte aí um pouquinho na história bíblica, e veja comigo aqui a história. Gênesis 13, versículo 9, nós lemos o seguinte: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, vocês sabem que Abraão e Ló viveram juntos. Ló era sobrinho de Abraão, e ambos ficaram tão ricos que já não tinham mais como conviver. E Abraão, embora fosse o mais velho e tivesse direito à proeminência, ele, com aquele espírito de cortesia, com o caráter de um homem que quer evitar conflito, ele simplesmente chegou para Ló e pediu que Ló escolhesse para onde ele queria ir. Então, Ló, a terra está aí diante de você, escolha para onde você vai. Para onde você for, eu vou escolher a direção oposta. Então Abraão, um homem cortês, cheio do Espírito Santo de Deus, tomando uma decisão de até abrir mão dos seus direitos para conservar uma convivência minimamente adequada com o seu sobrinho. A questão é, o que fez Ló? Qual foi a sua escolha? Ele, irmãos, diz a história bíblica, ele viu as campinas do Jordão, muito bem regadas, férteis. Ele viu um local de prosperidade, um local em que ele expandiu seus negócios, que ele ia se tornar cada vez mais rico, mais influente. Mas tinha um problema, era um local que ficava perto da cidade de Sodoma. Versículo 10, você pode ler comigo, veja aí. Levantou Ló os olhos e viu. Para aqui, por favor. Essa expressão no Antigo Testamento, normalmente é uma expressão de cobiça. Levantar os olhos. Nos desenhos animados, aparece com aquela figura lá do cifrão que aparece no olho, sabe? Plim, plim, aquele cifrão da pessoa que está imaginando o dinheiro. Então, o texto quer mostrar isso. Assim. Ló é um homem cobiçoso. Ló é um homem que toma decisões muito mais pensando no seu bolso do que pensando na sua alma. Então é isso que está embutido aqui nessa frase. Continuemos a leitura, diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Então o texto faz questão de salientar o olhar cobiçoso dele, ele imaginando as possibilidades de negócio, de influência, de poder. E embora ficasse perto de Sodoma, para ele, irmãos, não teria problema, mesmo sendo uma cidade profana, mesmo sendo uma cidade cheia de pessoas que pecavam excessivamente contra o Senhor, para ele não tinha nenhum problema. Para ele o que valia eram os seus negócios. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que Ló, ele não viveu pela fé, ele viveu pela vista. Ló não viveu pela eternidade, ele viveu pelo temporário. Ló não pensou na sua alma, Ló pensou no seu bolso. E isso aqui, irmãos, foi a decisão errada da sua juventude. Aqui é o começo de tudo. Aqui é onde o primeiro elemento do seu caráter começa a ser forjado. Se você olhar no capítulo 13, versículo 12, olha a progressão, preste bem atenção nesse versículo, ele é muito importante. Diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. Agora veja essa frase: e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vocês percebem essa progressão? Moisés é o autor do livro de Gênesis. É como se Moisés quisesse mostrar para nós que somos leitores: olha, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Não foi simplesmente que a sua alma foi completamente distorcida por causa de uma decisão. Não, mas é como se fosse uma decisão que marcou o início de uma jornada para longe de Deus. Enquanto Abraão vai para a terra de Canaã, para a terra da promessa, para a terra da bênção do Senhor, o texto diz: Ló ia armando a sua tenda, armando a sua tenda. Então é como se ele dissesse assim: no início ele ainda está um pouco desconfiado dos sodomeus, ele fica um pouco mais longe, mas logo logo ele vai perdendo medo, criando identificação, talvez formando ali laços de afeto, começando a fazer os seus primeiros negócios, e ele vai armando a sua tenda até aquela cidade. O versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas para Ló, isso não tinha problema nenhum. O que valia para ele eram os seus negócios. Então aqui, irmãos, foi o primeiro erro que ele cometeu, e eu realço isso aqui, falando especialmente com jovens. Ele tomou essa decisão quando era novo, ele tomou essa decisão quando era jovem. E vocês vão perceber, jovens, irmãos, que vários desdobramentos aconteceram por causa dessa decisão errada. Isso nos leva à segunda razão. A segunda razão é que ele não só foi armando suas tendas até Sodoma, mas ele passou a se misturar com os sodomeus. Ele passou a viver entre pessoas pecadoras sem nenhum motivo para isso. Quando você lê o capítulo 14, olhe comigo, capítulo 14, verso 12. Veja que aqui tem uma particularidade a respeito de Ló. Fala assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava onde? Em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então na última referência que nós lemos, ele estava armando suas tendas. Aqui o texto diz que ele já é um cidadão de Sodoma. Irmãos, nós não vemos nenhuma ordem expressa do Senhor, nós não vemos nenhum direcionamento espiritual, nós não sabemos se foi por causa da sua esposa. De repente a sua esposa queria frequentar os shopping centers das cidades de Sodoma, nós não sabemos se foi isso, nós não sabemos se foi por conta das suas filhas que estavam amadurecendo, e de repente ele achava que as suas filhas precisavam se casar. O fato, irmãos, é que ele se mudou para viver entre esses homens sem nenhum motivo justo, sem nenhuma ordem expressa de Deus. Meus irmãos, quando um filho de Deus começa a fazer coisas erradas, quando um filho, uma filha de Deus começa a conviver demasiadamente com pecadores, não é de se admirar que essa pessoa se torne completamente surda para as advertências de Deus, como aconteceu com Ló. É o mesmo princípio.
Esse aqui, irmãos, é o caminho mais rápido para você destruir a sua alma, destruir a sua espiritualidade, o seu interesse pelas coisas de Deus. É por esse caminho que as pessoas vão se tornando cada vez mais endurecidas nos seus próprios pecados. Anos depois, vai ser por esse mesmo caminho que Sansão vai percorrer, e o seu fim foi ter os seus olhos vazados e se tornar escravo daqueles que ele deveria dominar. Traga sempre essa verdade à sua mente. Se você não quiser se tornar uma pessoa relutante como Ló, tome cuidado para você não se misturar sem necessidade com pessoas mundanas. Tome cuidado. Lembre-se disso, por exemplo, quando você for escolher um lugar para morar. Olha que coisa simples é escolher um lugar para morar. Mas além de você pensar no seu conforto, além de você pensar no custo de vida, considere se esse lugar contribui para que você esteja mais perto de Deus. Se o Cristo crucificado vai estar sempre ao alcance da sua porta. Considere isso, jovem cristão, na hora de escolher a sua carreira. Além de um bom salário, perspectivas de crescimento, considere a sua alma. Essa profissão vai fazer com que a sua alma seja alimentada ou vai tornar você espiritualmente faminto? É um lugar que de alguma maneira favorece o seu crescimento na graça de Deus? É uma carreira que subtrai o dia do Senhor, o dia que você pode cultuar a Deus? Que você poderia estar entre os seus irmãos, na comunidade da fé, ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Se você está completamente desligado da família espiritual, você está caminhando pelo mesmo caminho de Ló, armando as suas tendas para longe do Senhor. Nada vai adiantar você ter os seus bolsos cheios de dinheiro, enquanto a sua alma está faminta. Uma decisão errada nesse sentido pode custar muito caro para você no futuro. Lembre-se disso, jovem cristão, ao escolher alguém para se casar, caso você ainda não seja casado. Além da beleza, da amabilidade, considere a sua alma. Essa união vai elevar a sua alma ou vai produzir decadência espiritual? Esse seu relacionamento vai produzir em você santidade ou vai gerar em você um espírito de mundanismo? Vai te tornar mais perto do Senhor Jesus Cristo ou mais perto de tudo aquilo que Jesus Cristo abomina? Tem tantos jovens irmãos cristãos tomando decisões erradas a respeito desses assuntos, que estão escolhendo pessoas para se casar a partir de critérios puramente mundanos. E eles entram em casamentos fadados ao fracasso e logo estão procurando os pastores para se divorciar, causando feridas terríveis na própria alma, na alma de quem casou e às vezes na vida dos próprios filhos. Então não se iluda, irmão, irmã. Se você começar a fazer as mesmas escolhas de Ló, muito em breve você vai se encontrar como Sansão, roubado de suas forças espirituais e sozinho, e sem vitalidade espiritual. A sua fé vai enfraquecer, e talvez essa situação ocorra em um momento de fragilidade, em um momento em que o inimigo está chegando na sua vida com uma inundação, e você não estará pronto. Então cuidado, para você não fazer as mesmas escolhas desse homem. Ele fez essas escolhas quando ainda era jovem. Isso nos leva, em quarto lugar, para a seguinte questão: qual foi o fruto da relutância de Ló? A questão aqui, irmãos, agora é fundamental. Valeu a pena as escolhas dele? A escolha, dinheiro, carreira, poder, posição, valeu a pena ele orientar a sua vida pelos valores do mundo? Então vamos olhar essa questão aqui um pouco mais de perto. Em primeiro lugar, irmãos, a relutância de Ló fez com que ele não produzisse bem espiritual em Sodoma. Em outras palavras, ele não foi luz em Sodoma, ele não foi sal da terra em Sodoma. Compara, por exemplo, com outros homens de Deus. Pensa, por exemplo, em Daniel, um adolescente, sozinho no meio da Babilônia. Ele foi luz, ele brilhou, ele foi sal ali no meio daquele povo.
Agora, e Ló? Ló foi isso? Meus irmãos, mesmo vivendo tanto tempo em Sodoma, é incrível considerar como a vida de Ló não causou repercussão espiritual entre os sodomeus. Ele não era respeitado como um servo de Deus naquela cidade. Todos vocês lembram aquele diálogo de Abraão com Deus? Abraão dizendo: Senhor, se tiver 50 justos, Deus diz: não, se tiver 50 justos eu não vou destruir. E ele vai 40, 30, 20, chega ao ponto de ter 10 pessoas. 10. E não havia 10 justos naquela cidade, irmãos. É incrível isso. Não houve nenhum justo encontrado naquela cidade. Nem as pessoas que conviviam imediatamente com Ló conheciam ao Senhor e honravam a Deus. Quando, por uma única vez, Ló se levantou para impedir a maldade dos sodomeus, observe o que os sodomeus disseram a ele. Capítulo 19, vai comigo lá. Aqui foi a única vez que Ló tentou agir com justiça. Mas veja o que aconteceu. Gênesis 19, versículo 9. Aqui foi a única vez que ele ensaiou uma postura de um crente. O texto diz: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a sua porta. Vocês lembram desse evento aqui, o que está acontecendo? Os anjos foram à casa de Ló. Os imorais sodomeus se juntaram numa multidão diante da porta dele. Traga esses homens para fora, porque nós vamos abusar, nós vamos estuprá-los. E Ló se levanta: não façam isso. Não façam isso. E nessa hora, os sodomeus se levantam contra ele, dizendo: quem é você? Você não é ninguém entre nós, você não passa de um estrangeiro, você acha que é melhor do que a gente. Irmãos, isso aqui é uma coisa terrível, mas sinceramente, não deveria nos surpreender, porque almas relutantes não fazem bem ao mundo, almas relutantes não trazem crédito para Deus. O Senhor Jesus vai falar no Novo Testamento que o sal que é insípido não serve para nada, só serve para ser jogado no chão e ser pisoteado. Aqui nós temos uma ilustração do que Jesus está falando. Aqui é o sal insípido, é o sal que não salga. Ele está sendo pisoteado pelos imorais dessa cidade. É como se nessa pessoa não tivesse nada nela que atraia os outros para Cristo. É como aquele candeeiro que Jesus falou lá na parábola, que fica debaixo da mesa. Ele não lança luz na escuridão. Então esse foi o primeiro resultado que Ló colheu. Ele não fez o bem. Ele não impactou espiritualmente. Ele não lançou luz no meio daquelas trevas. Ele era insípido. Ele era um candeeiro escondido. Segundo, aqui talvez seja a parte mais triste. Ló não conseguiu livrar a sua família da destruição. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu livrar os seus genros da destruição. No versículo 14 do capítulo 19, leia comigo, por favor, é dito assim: então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com as suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meus irmãos, que coisa triste. Que coisa triste. Aqui, eles estão ridicularizando Ló. Que nada. Que isso? Você está maluco, Ló. Quem é que se importa com o que você está dizendo? Novamente, irmãos, é uma coisa terrível, mas é uma coisa relativamente de se esperar. Porque um crente relutante é motivo de zombaria e desprezo pelas pessoas do mundo. Vocês acham que o mundo não zomba de crentes incoerentes? Que creem, mas não vivem aquilo que creem? Os mundanos zombam. Eles desprezam. Eles sabem da sua incoerência do coração. Então ele não conseguiu salvar os seus genros. E a sua mulher, irmãos? Ele conseguiu salvar a sua mulher? A mulher de Ló
merecia um sermão à parte, né? Quem sabe, viu, irmão Nelson, numa outra oportunidade, vocês estão vendo que eu estou me oferecendo para pregar, né? Isso não é uma coisa muito legal, pastor fazer. Mas, irmãos, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. A mulher de Ló, ela era uma sodomeia de coração. Ela era tão identificada com aquele povo, que sair daquele lugar para ela, era uma verdadeira fissura na sua alma. Nós lemos no capítulo 19, versículo 26, olhe comigo. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vocês precisam entender bem essa passagem aqui, porque muita gente interpreta essa passagem como trazendo a seguinte lição: não seja curioso. Tem muita gente que interpreta assim, não é? Está vendo? Ela foi uma mulher curiosa. Não, a questão aqui não é essa. Olhar para trás aqui, irmãos, não tem a ver com curiosidade, ela escutando os estrondos, os barulhos, a gritaria do povo sendo queimado vivo, e ela tem uma curiosidade de olhar para trás e saber o que está acontecendo. Não é isso. Olhar para trás era a indicação de onde estava seu coração. Ela queria estar com aquele povo. Ela se identificava com aquela nação. Ela se via como parte daquela comunidade. Então, irmãos, olha a esposa de Ló. Ele não conseguiu abençoar a própria esposa. Ele não conseguiu ministrar o coração da sua própria mulher. Eles viviam juntos, eles dormiam na mesma cama, eles estavam criando filhas. Mas é incrível, irmãos, pensar que a fé desse homem não chegou sequer à alma da sua esposa, não impactou a vida da sua própria esposa. Mas isso ainda não é o pior, não é? O que dizer das filhas de Ló? As filhas de Ló escaparam, graças a Deus por isso. Elas não morreram, mas, irmãos, levaram o pai delas a cometer o pecado mais terrível que um pai pode cometer contra a sua própria filha. Capítulo 19, versículo 32, lê comigo, vamos ver a natureza desse pecado. Diz assim: vem, aqui são as filhas de Ló conversando, façamo-lo beber vinho e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. E no versículo 36, e assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Pergunto para vocês, onde foi que essas moças aprenderam isso? Onde essas moças aprenderam que elas poderiam seduzir um homem, embebedar esse homem, ter relacionamento íntimo com esse homem para poder engravidar? Onde elas aprenderam isso? Onde elas viram isso? Elas aprenderam isso em Sodoma. Então, irmãos, olha a situação da família desse homem. Ele perdeu os seus genros, ele perdeu a sua esposa, e agora ele está numa situação terrível com as suas filhas, cometendo pecado de incesto. O que isso ensina, irmãos, para a gente? É que cristãos relutantes são desprezados pela própria família. Não é só pelo mundo, são para as pessoas da sua própria casa, porque eles são os que mais enxergam a sua inconsistência, são os que mais percebem que você diz, mas não vive, que você fala, mas não ama. Pais relutantes raramente têm filhos piedosos. Algumas vezes acontece, mas é puramente a graça de Deus. Eu sei que, eu estava lendo, inclusive na minha leitura bíblica hoje, Acás foi pai de Ezequias, e Deus derramou um avivamento em Israel por causa da vida de Ezequias, enquanto o pai dele foi um ímpio. Mas esse não é o comum. O comum é que, de alguma maneira, parece que a impiedade, ela passa mais para o coração do que a santidade. E sabe por que é assim, irmãos? Porque as ações falam mais alto do que as palavras. Terceiro lugar, Ló não deixou nenhuma evidência ao morrer. O fim de Ló, irmãos, é muito triste. É um fim degradante. Normalmente, você que tem intimidade com a Bíblia, sabe que a Escritura gosta de relatar os últimos dias, os últimos momentos dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia. A Escritura simplesmente se cala com respeito a Ló.
Nós não sabemos se ele se encontrou com Abraão novamente. Nós não sabemos se ele se arrependeu dos seus pecados. Eu só fico imaginando como deve ter sido triste o leito de morte dele. Ele lá, com as suas 2 filhas e os seus 2 netos filhos. Eu não sei nem explicar, nem dizer direito como é que, né, falta até expressão aqui para dizer para vocês. Mas deve ter sido muito triste, irmãos. Eu confesso a vocês que se não fosse aquela passagem do Novo Testamento que eu comecei lendo, que diz que ele era um homem justo, eu teria muita dificuldade de pensar que ele era crente. Se eu dependesse só do livro de Gênesis aqui, eu confesso a vocês que eu ia ficar meio dividido. O pastor Ló era crente? Eu não sei. Não sei, é estranho. Ele estava ali, perto de Deus, mas a conduta dele é uma conduta muito mundana. Então é só o Novo Testamento que vem e lança luz sobre essa questão. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que crentes relutantes colhem o que plantam. Eles podem até chegar ao céu, porque ir para o céu é fruto da misericórdia de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Mas eles chegam, irmãos, num estado deplorável. É como aquela frase de Paulo, em 1 Coríntios 3,15, salvo como que através do fogo. Eu não gostaria de ser mal interpretado pelos irmãos, eu não estou dizendo que a relevância de um crente é demonstrada pelo número de conversões. Noé pregou 120 anos fielmente a Deus e ninguém se converteu. Até mesmo o Senhor Jesus teve familiares não convertidos. Então eu não estou falando que por você ser um crente fiel, você sempre vai ter filhos crentes. Davi foi o homem segundo o coração de Deus e teve homens ímpios, ou filhos ímpios. O que eu estou tentando demonstrar para os irmãos, eu espero que isso fique muito claro, é que há uma conexão entre as escolhas que Ló fez quando ainda era jovem, e como isso gerou nele um coração relutante, e que o fez dele um homem inútil espiritualmente, tanto para a sua família como para o mundo. É isso que eu estou, esse é o foco, irmãos, o objetivo da minha fala aqui, hoje à noite. Dito essas coisas todas, eu quero passar para algumas lições. O que essa história ensina para a gente hoje? Eu quero trazer algumas lições e depois nós vamos orar. Primeiro, irmãos, eu quero dizer a vocês que o espírito de Ló está presente nas igrejas hoje. É o espírito da relutância, é o espírito da procrastinação. É aquela ideia que você pode vir para a igreja, mas você não precisa ser tão dedicado, tão fervoroso. Você pode adiar essas coisas. Isso pode vir com o passar do tempo. Irmãos, esse espírito é destrutivo. Deus nos salvou para uma vida superior. Deus nos salvou para termos uma mente espiritual, para vivermos como estrangeiro nesse mundo, para sermos distintos do mundo, para sermos completamente o oposto dessa geração em tudo, irmãos, até no nosso divertimento, até nas nossas conversas. Nós temos que ser homens e mulheres de oração, humildes, altruístas, mansos, fáceis de agradar, pessoas que vivem com medo de pecar contra Deus. Se você não é assim, irmão e irmã, você precisa hoje curvar o seu joelho em quebrantamento ao Senhor e pedir: Deus, repreende em mim essa minha disposição de ser alguém que está sempre procrastinando o compromisso e a fé com o Senhor. Eu quero me dirigir aos pais. Tem muitos pais aqui essa noite. Você que é pai, essa história tem uma lição preciosa para você. Sua relutância em obedecer ao Senhor pode causar a destruição da sua casa. O fato de você ficar adiando o seu compromisso com Deus pode trazer grandes conflitos na sua família. Veja o exemplo desse homem. Veja o exemplo das suas filhas, da sua esposa, dos seus genros. Pare de adiar o cuidado com a alma daqueles que foram confiados a você. Pare de adiar. Você precisa se aproximar do coração da sua esposa, do coração dos seus filhos. Você precisa ministrar a eles. Todo homem foi chamado para ser pastor, pastor da sua casa. Você precisa se comprometer com o Senhor. Tem muitos pais
que estão tentando substituir o cuidado espiritual da sua família por presentes. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero dar aquilo que eu não tive. E na verdade, irmãos, isso são apenas desculpas que os nossos corações inventam para justificar o seu vício do trabalho. E você vai enchendo os seus filhos de presentes, quando na verdade eles precisam da sua presença. Então não faça isso. Assuma o cuidado espiritual da sua família. Tome a sua casa como sendo uma pequena igreja. Proteja aqueles que o Senhor colocou debaixo da sua responsabilidade. Você precisa conduzi-los à fé, à maturidade espiritual. Você tem que orar com eles, você tem que louvar com eles, você tem que trazê-los para a igreja, você tem que utilizar todos os momentos da sua vida para ministrar o coração dos seus filhos e da sua esposa. Essa é a sua missão. Veja o que aconteceu com esse homem que escolheu o dinheiro, que escolheu a fortuna, que escolheu o poder. Ele destruiu a sua casa. E no final nem teve dinheiro. Segundo lugar, quero falar com jovens. Jovem, a sua relutância em servir a Deus hoje, o fato de você ficar adiando um compromisso mais sério com o Senhor, pode lhe trazer frutos muito amargos na sua vida adulta. Veja o exemplo de Ló. Quando foi que ele decidiu viver entre os mundanos? Ele escolheu quando ainda era jovem. Tem muitos jovens por esse caminho. Tem muitos jovens que caem num dos maiores engodos de Satanás, que é a ideia assim: não, eu posso aproveitar um pouco mais a vida. E mais para frente, depois que eu curtir um pouco mais, aí eu vou deixar essas coisas, aí eu vou levar a igreja a sério, a vida cristã a sério. Irmãos, esse é um engodo que veio direto da mente de Satanás. Porque o pecado vicia. O pecado produz afetos dentro de você. O pecado forma caráter. Então imagina você, jovem, que decidiu andar pela imoralidade. Você acha que simplesmente você vai tomar um certo momento uma decisão: de hoje em diante eu não vou ser mais um imoral, de hoje em diante eu não vou ser mais um pornógrafo, de hoje em diante eu não vou mais falar palavrões, de hoje em diante eu vou ser uma pessoa dedicada, eu vou buscar a Deus todo o meu coração. Você não tem poder de tomar essa decisão. Essa decisão é uma obra do Espírito Santo. E você já apagou o Espírito do seu coração há muito tempo. Você não pode tomar essa decisão por si mesmo. Você não tem condição de se consertar. É só o Senhor que pode fazer isso. E enquanto você não estiver perto dele, o seu coração não vai mudar. Então, jovem, não pense que é muito cedo para você se comprometer com Deus. Não caia nesse engodo que você pode adiar. Eu citei Daniel. Daniel era um adolescente entre 12, 14 anos no máximo, quando ele tomou aquela decisão gloriosa, lá no meio da Babilônia: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então se afaste da convivência dos mundanos, pare de armar as tendas da tua história, perto das pessoas que vivem uma vida de rebelião contra o Criador. Não conviva desnecessariamente, não tenham essas pessoas como sendo os seus melhores amigos, as suas maiores influências. Há muitos jovens cristãos que acompanham youtubers profanos, estão lá ouvindo aquelas pessoas, bebendo daquelas pessoas, estão lá recebendo ensinos daquelas pessoas. Mas eu faço isso só por curiosidade. Mas isso vai moldando o seu coração, isso vai criando desejos dentro de você, isso vai deformando a sua alma. Então eu espero muito, jovem cristão, que você hoje olhe para essa passagem aqui e seja sábio. Veja que as alegrias ou as tristezas da sua velhice dependem das decisões que você está tomando hoje. Então volte para o Senhor Jesus Cristo, se arrependa, vá ao trono da graça, pedir a misericórdia de Deus para Ele transformar você. Eu também tenho uma palavra
para as mulheres, especificamente para as esposas. Irmã, cuide para que o seu coração não seja endurecido como foi o coração da mulher de Ló. Independente da sua família, independente do seu marido, dos seus filhos, você precisa ter a sua própria comunhão, a sua própria fé, o seu próprio arrependimento para com Deus. Às vezes, você pode simplesmente assumir uma casca de vida cristã. Às vezes você pode simplesmente se acostumar com a rotina de uma família cristã. E você pode vestir a roupa de uma mulher cristã, assumir certos trejeitos, certos modos de falar, mas você pode estar sem o conteúdo da fé cristã. Sem a sua própria comunhão com o Senhor, sem o seu próprio relacionamento com Jesus Cristo. Você simplesmente ter moldado o seu estilo de vida, a rotina de uma família cristã. Tomem cuidado com isso. Tome cuidado para o seu coração não permanecer no mundo, mesmo enquanto você está na igreja de Deus. Meus irmãos, as pessoas mais endurecidas que eu tenho visto no ministério, não são os ateus, não são. As pessoas mais endurecidas são aquelas que têm uma convivência estéril com as coisas espirituais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, a pessoa vem à igreja, ela ouve a pregação, ela participa dos louvores, ela participa das orações, mas ela não faz aquilo de todo o coração, ela não faz aquilo com a alma, ela não faz aquilo com entrega verdadeira ao Senhor, ela faz apenas proforme, é apenas uma adequação exterior, não tem conteúdo interior. E parece que essas pessoas, elas vão cada vez mais tendo contato, até que, irmãos, as coisas de Deus se tornam comuns. Vocês lembram do povo de Israel lá no deserto, dizendo, esse maná que fica caindo, esse pão vil, eu não aguento mais essa comida todo dia. Então, um milagre acontecendo diante deles todos os dias, eles tratavam aquilo como desprezível. Isso acontece com pessoas dentro da igreja. Todos os domingos, ouvindo a Santa Palavra, participando das orações, vendo a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, mas essas pessoas completamente endurecidas. Essa é a mulher de Ló. Então, irmã, cuide do seu coração para não ser assim. Tenha a sua comunhão com Deus. Busque o Senhor. Participe de todas as atividades espirituais da família, mas busque ao Senhor você sozinha. Seu próprio crescimento, sua própria fé madura no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a maior necessidade da nossa geração é que seja levantado um grupo de crentes que não sejam relutantes, mas que tenham prontidão em servir ao Senhor. Essa é a maior necessidade da igreja de Cristo. Essa é a maior necessidade desse mundo hoje. Esse mundo carece de referência. E está faltando crentes prontos, crentes comprometidos com o Senhor. E se nós formos, irmãos, crentes verdadeiramente comprometidos, nós teremos o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, nós teremos certeza de salvação no leito da morte, nós teremos um legado para as pessoas, nós vamos impactar a nossa própria geração e seremos bênção para a nossa família. E se você tem sido relutante, se ao ouvir essas palavras hoje à noite, o Espírito Santo de Deus incomodou o seu coração dizendo, você é assim, só há um caminho, você precisa vir imediatamente a Jesus Cristo para ser curado. A esperança, avivamento no Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar você, foi Ele quem reanimou o apóstolo Pedro, depois de negá-lo, e fez daquele homem uma coluna da igreja de Jesus Cristo. Portanto, abandone essa relutância, confesse o seu pecado, venha para Jesus Cristo, curve-se diante dele em arrependimento, dizendo, Senhor, de hoje em diante, eu me comprometo com o Senhor, mas dependendo do poder do teu Espírito, a viver uma vida verdadeiramente comprometida com o Senhor. E você, que já está comprometido com Deus, reafirme o seu compromisso com Ele. E se durante essa pregação, Deus trouxe alguém à sua mente, enquanto você ouvia, o Senhor despertou a sua memória,
a respeito de alguém relutante, é hora de você começar a orar por essa pessoa e ir atrás dela. Quem sabe, dizendo, olha, eu ouvi uma pregação essa semana, e eu queria dividir com você o que Deus me ensinou. E você falar com essa pessoa, ministrar o coração dela. E quem sabe você vai ser um instrumento de Deus para poupar aquela pessoa e aquela família da destruição. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a palavra dele habite ricamente os nossos corações. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Não sou muito acostumado com palma, viu? Se minha igreja souber disso, eles vão me demitir. Vamos orar, irmãos, ao Senhor Deus nesse momento. Vamos ficar em pé. Vamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, essa noite, Pai, nós estamos na Tua presença. E o nosso coração se encheu de temor e de tremor, depois de ler a Tua palavra e considerar a história terrível desse homem. Antes de tudo, Pai, nós queremos pedir perdão a Ti. Nós queremos derramar o nosso coração na Tua presença e reconhecer a nossa procrastinação. O Senhor nos deu tarefas, o Senhor nos entregou responsabilidades, e nós, Senhor, de uma forma pecaminosa, temos adiado, temos deixado para amanhã, não temos sido fiéis, não temos sido leais, não temos buscado o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Nós confessamos, Pai, o espírito mundano, nós confessamos a busca excessiva pelo dinheiro, pelos prazeres, nós confessamos a nossa negligência para com o nosso cônjuge, nós confessamos, Pai, o fato de que estamos adiando a vida espiritual dos nossos filhos. Nós confessamos o nosso pecado na Tua presença e clamamos, Senhor, por Tua misericórdia. Nós oramos, Senhor, pelas pessoas que aqui estão e que já foram envolvidas pelo espírito de Ló. Nós clamamos para que haja libertação. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo faça aquilo que nós não podemos fazer, chegar ao profundo da alma, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faz essa obra, Senhor, e nós vamos glorificar o Teu nome. Nós oramos, Pai, pelos nossos filhos. Nós oramos para que eles sejam salvos, para que eles sejam, antes de tudo, mais filhos do Senhor do que nossos filhos. Nós oramos para que eles sejam santificados, para que eles Te conheçam, para que eles Te experimentem. Senhor, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós queremos filhos para o Teu reino. Nós queremos filhos para povoar o novo céus e a nova terra. Salva os nossos filhos, Pai. Salva o nosso cônjuge que ainda não Te conhece. Quebranta o coração. Entra com o poder do Evangelho, arrebentando com todas as escusas, trazendo conversão, regeneração, justificação. Nós oramos para que o Senhor santifique o nosso cônjuge já convertido, que essa pessoa que o Senhor escolheu para viver ao nosso lar, cresça em santidade, na imagem do varão perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Edifica a nossa casa, Senhor. Faz com que a nossa casa seja uma pequena igreja, um lugar de adoração, um ambiente de operação do Teu Espírito, de harmonia, de alegria no Senhor. Renova, Senhor, as nossas famílias. Eu oro, Pai, ainda pelas pessoas que já estão experimentando os primeiros sinais de destruição na sua casa, por terem feito escolhas erradas no passado. Oh, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, Tu és todo poderoso para reverter essa situação. Então vai ao encontro dessas famílias, traz revitalização da alma, que eles tenham condições de escapar da destruição, enquanto a Tua graça está chegando. E por fim, Senhor, nós oramos para
para que o Senhor levante do meio do teu povo uma geração de crentes comprometidos contigo, santos, consagrados, piedosos, que buscam o teu reino e justiça em primeiro lugar e vivem para a tua glória. Que essas pessoas sejam como luz nesse mundo, sal nessa terra, que eles mostrem o caminho da salvação, que eles sejam referência nesse mundo sem qualquer direção. Nós pedimos tudo isso para a tua glória, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos. Amém, amém. Deus abençoe.